Neste vídeo, a gente vai falar sobre um dos atributos mais fascinantes e, olha, talvez um dos menos compreendidos de Deus, a sua paciência. Um conceito que também é conhecido como longanimidade. E é uma característica que, de certa forma, sustenta o mundo como a gente conhece e oferece uma janela para a salvação. Pois é, essa é uma pergunta que todo mundo já deve ter se feito, né? Ela ecoa há séculos. Quando a gente vê tanta injustiça, tanto sofrimento, é natural questionar esse aparente silêncio, essa demora divina. Mas a resposta, como a gente vai ver, não tem nada a ver com indiferença. Pelo contrário, tem a ver com um poder gigantesco, um poder que é contido. Ok? Então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender de verdade a paciência de Deus, primeiro a gente precisa conhecer um termo um pouco mais técnico para isso: longanimidade. E esse é um conceito-chave que, sério, redefine a nossa visão sobre justiça divina. A própria palavra já dá uma dica fantástica. Longo de ânimo. Sabe aquela expressão ter o pavio curto? Então, aqui é o exato oposto. Significa que Deus tem um pavio longo. A questão não é que não exista ira contra o pecado. A ira existe sim. Mas a longanimidade é a força poderosa que segura, que represa essa ira, adiando aquele castigo que, honestamente, os pecadores merecem de forma imediata. Agora, é bem importante a gente fazer uma distinção aqui para não confundir as coisas. Muitas vezes a gente mistura a paciência com misericórdia, mas tem uma diferença sutil e fundamental. Enquanto a misericórdia olha para o nosso sofrimento com compaixão, a paciência, ou a longanimidade, é a bondade de Deus segurando a punição de quem claramente merece ser punido. É pura indulgência. E é aqui que a coisa fica interessante, porque isso vira de cabeça para baixo a nossa intuição. No nosso mundo, ser paciente às vezes é visto como fraqueza, como passividade, né? Mas em Deus é exatamente o contrário. É uma demonstração de poder e de um autocontrole que a gente nem consegue imaginar. E essa citação do profeta Naum, nossa, ela resume isso de forma brilhante. Repara que ele não diz tardio em irar-se apesar de ser grande em poder. Não, ele diz tardio em irar-se, mas grande em poder. As duas coisas estão totalmente conectadas. A capacidade que ele tem de adiar o juízo é em si uma prova da sua força. E a escala dessa paciência é monumental. Pensa só, foram 120 anos de espera antes do dilúvio, vendo a maldade humana só aumentar. Depois, 40 anos suportando a rebeldia no deserto. E até hoje, né? A longanimidade divina continua agindo, aplicando uma correção muito, mas muito menor do que as nossas falhas merecem. Tá, mas por que essa espera toda? Se o pecado é algo tão ofensivo, qual é o sentido de ficar adiando o que parece inevitável? A resposta é que essa paciência não é uma espécie de deixar para lá. Ela tem um propósito muito claro, um propósito de redenção. Então, a chave é entender esse propósito duplo. Primeiro, é um convite, é um tempo de graça, uma chance para as pessoas se arrependerem. E segundo, mesmo para quem não vai se arrepender, essa espera serve para uma coisa, para demonstrar a justiça e o poder de Deus de um jeito que ninguém possa questionar lá na frente, no momento certo. E aqui fica um alerta fundamental. É muito perigoso confundir a paciência de Deus com tolerância ao pecado. O pecado continua sendo intolerável para ele. A paciência é uma porta que está aberta, mas por um tempo limitado. É uma oportunidade que, sim, tem data para acabar. Certo, a gente falou bastante desse atributo divino. Mas e na prática? E a gente, como isso nos afeta no dia a dia? A longanimidade não é só algo para a gente admirar em Deus, é algo que a gente é chamado a cultivar na nossa própria vida. Olha só que interessante, a longanimidade, essa paciência que vem de Deus, está lá, bem no meio do que é chamado de fruto do Espírito. Ou seja, não é uma virtude opcional, um extra, é uma evidência central da ação de Deus na vida de uma pessoa, junto com amor, alegria, paz. E como é que a gente cultiva isso? Bom, aqui vai uma técnica bem prática e fácil de lembrar. Diante daquela provocação, quando a raiva está subindo, tente o processo de 7 segundos. A ideia é bem simples, criar uma pausa mesmo que de poucos segundos antes de reagir. Esse espacinho de tempo é o suficiente para dar chance à razão e ao espírito de assumirem o controle, em vez de deixar a reação impulsiva tomar conta. E para a gente fechar, chegamos no ponto que talvez seja o mais crítico de todo esse nosso papo sobre os atributos de Deus. Porque no fim das contas, o objetivo de aprender sobre a paciência divina não é só acumular mais uma informação teológica na cabeça. Existe uma diferença gigantesca entre o conhecimento que só incha a mente e aquele que realmente transforma o coração. O primeiro tipo leva ao orgulho, à arrogância. O segundo tipo leva à humildade, à piedade.
O verdadeiro objetivo de entender a paciência de Deus é ser transformado por ela, para que a gente possa refletir essa mesma paciência nos nossos relacionamentos. E assim, a reflexão final que fica é essa. Como é que entender a paciência de Deus pode transformar a nossa própria impaciência do dia a dia? Parar para pensar na imensa longanimidade que recebemos todos os dias, será que isso não deveria nos motivar a sermos um pouco mais pacientes com os outros? Seja no trânsito, na família ou no trabalho? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!